Estamos começando mais um curso 10x10 da banca IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Essa banca que tem crescido aí no mercado dos concursos e que agora traz para você, nós trazemos para você a partir de agora, 10 blocos de aula. E a partir deste primeiro bloco e nos 9 subsequentes, nós adotaremos a nossa postura convencional para o curso 10x10. Começaremos com uma questão, leremos a questão, você vai ter um tempo para resolver, a gente vai comentar e ao final de cada resolução eu sempre vou anotar alguma coisa teórica. Então sempre digo que é importante não só que você acompanhe a aula, mas que você anote. Até porque essas 10 questões servem de pilar para a gente conhecer o jeito da banca, para a gente saber como é que a banca avalia, mas para você, sobretudo, conhecendo esse estilo, ir até a internet e procurar de outras instituições questões do mesmo assunto. Até porque, gente, período composto é um dos assuntos que mais aparece em prova, independentemente da banca. A duração de cada aula ela é flexível. Haverá aulas maiores e aulas menores. O tempo é o necessário para que a gente faça a revisão teórica. Baixe, portanto, o PDF. Você tem que ir acompanhando para que você marque a sua resposta, para que você rabisque, faça anotação, tudo de acordo com aquilo que você se sente melhor. Cada um tem um procedimento, cada um tem uma maneira peculiar de estudar. Então, vamos mãos à obra, começar com a primeira questão do IBFC na sua tela. Em tão explícitas na rede, essas transações comerciais são, no entanto, proibidas no Brasil. O conectivo destacado, no entanto, poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por qual desses 4? Portanto, porquanto, todavia ou além disso. Vem aqui. Quem já fez os outros módulos já sabe, toda a aula nós vamos começar por uma questão, eu vou fazer uma leitura e vou pedir que você congele a tela, que você faça uma pausa para que você coloque para fora o seu conhecimento prévio. Ninguém é totalmente desinformado. Claro que há aqueles assuntos que você domina mais e há aqueles assuntos que você tem mais dificuldade. Mas independentemente disso, noção você tem. Então põe na tela aí, congele a sua tela, pense, gaste o tempo que for necessário e em seguida você volte aqui comigo. Muito bem. Quando a gente fala da questão do período composto, né, o período é aquilo que começa com uma letra maiúscula e, por exemplo, termina com um ponto final. Então, um período composto é aquele período formado por 2 ou mais orações, né? Então, quando eu tenho o chamado período composto, eu tenho todo o texto, obviamente, tem frases, tem orações, tem períodos, e a gente tem, com essas orações, que dá a ideia semântica, o conteúdo, o tema, a partir das construções que se fazem. Orações são, na verdade, enunciados com verbo. Então, todo enunciado que tem um verbo é chamado de oração. Então, quando eu digo a vocês, bom dia, tudo bem? Você entendeu o meu cumprimento. Só que isso não é uma oração, porque ao dizer bom dia, tudo bem, isso é só uma frase, porque não tem um verbo. E quando eu falo, estamos iniciando mais um tema, aí é uma oração, porque eu tenho a expressão verbal, estamos iniciando. Esse período composto, essas 2 orações, vamos colocar aqui um asterisco, elas podem ser ligadas por conjunções. Eu posso separar uma oração de outra por intermédio de uma vírgula, ou por intermédio de um ponto e vírgula. Mas eu posso separar uma oração de outra por um sinal de pontuação, ou por uma conjunção. Conjunções são também chamadas de conectivos, ou são também chamadas de conectores.
ou são também chamadas de elementos coesivos. Você pode encontrar. Assinale a alternativa em que o conectivo, ou que o conector, ou que o elemento coesivo, ou elemento articulador. E aí, nós não vamos necessariamente ter aquela visão tradicional. Tem gente que tem trauma quando vê oração subordinada substantiva predicativa. Oração coordenada sindética adversativa. Tá bom. Não é o perfil do IBFC. Por isso que é importante você estudar com foco. Nós selecionamos aqui 10 questões, você já viu a primeira, e a primeira não te pede a classificação. Olha mais uma vez. Eles destacaram o conectivo, no entanto, e querem que você conheça qual desses 4 representam um sinônimo. Vem cá. Tem certas coisas, gente, que independentemente de você achar que é uma postura antiquada ou não, é importante que você saiba de cor. Alguns conectivos, mais do que outros, são extremamente relevantes para você aprender ou para você fazer uma prova. Se eu falo assim, hoje, quando eu saí de casa, estava chovendo. No entanto, eu não quis levar guarda-chuva. Ora, o correto, o comum, o esperado, é que se você sair de casa chovendo, que para se proteger da chuva, que você use um guarda-chuva. Estava chovendo, no entanto, eu não levei guarda-chuva. Você percebe que há uma ideia de oposição ao que era esperado? Então, a expressão no entanto, expressão em português chama-se locução. A locução conjuntiva, no entanto, exprime oposição. Então, algumas questões vão apresentar a classificação da ideia. Então, quando você fala em ideia de oposição, na verdade não existe a chamada oração subordinada adverbial opositiva, nem oração coordenada sindética contrastiva. Mas o nome mais gramatical ligado a essa ideia de oposição é o nome adversidade. Aí sim, existe a chamada oração coordenada sindética adversativa. Então, se você sabe o que é adversidade, ao encontrar, se é que você vai encontrar, o nome oração coordenada sindética adversativa, não tem que se estressar. É só você saber, por exemplo, que dentro de adversidade, você tem a mesma raiz da palavra adversário. Quem é o seu adversário? É o seu oponente. Então, a ideia de adversidade é a ideia de oposição. E a principal conjunção, o principal conectivo de oposição, é o mas. Na maioria das vezes, quando a gente usa um conectivo de adversidade, a gente usa o mas. Então, por exemplo, o tempo está fechado, mas não chove. A gente pensa, já que o tempo está fechado, vai cair uma tempestade. Ao contrário, não está chovendo. Então, esse mas é o conectivo principal de oposição. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa ligada à pontuação. A regra geral de pontuação diz que quando eu tenho uma conjunção, essa conjunção inicia uma oração número 2, e quando a conjunção está no meio do período, a vírgula que se coloca antes dela é uma vírgula facultativa. Não no caso das conjunções de adversidade. Então, existe uma regra de pontuação que exige, sempre que houver uma conjunção adversativa, a vírgula antes dessa conjunção é obrigatória. Se você escrever uma frase como essa sem vírgula, você estará cometendo um erro. Bom, eu tenho também o porém, que é sinônimo. Eu tenho também o contudo, que é sinônimo. Eu tenho também o todavia, que é sinônimo. Eu tenho também o entretanto, que é sinônimo. E eu tenho, finalmente, o no entanto.
Então, saber isso aqui de cor, uma vez que a ideia de oposição é uma das que mais aparece, mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto, é garantir uma série de questões sobre período composto. Inclusive, se eu quiser trocar o mas pelo contudo, não tem que fazer modificação nenhuma. Basta eu trocar e dizer, o tempo está fechado, contudo não chove. Ou, o tempo está fechado, entretanto não chove. Todas essas conjunções aqui se substituem. Quer dizer, uma pode entrar no lugar da outra com um detalhe, sem qualquer alteração. Eu não preciso mudar nada na frase, nem um tempo verbal, se eu trocar uma conjunção por outra. Então é importante que você saiba. Vai lá na tela. Você está observando aí que tem o no entanto. E entre o portanto, o porquanto, o todavia e o além disso, acertou a questão quem marcou a letra C, todavia, porque todavia é das conjunções aquela que apareceu aí e que é dentro da lista das adversidades. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Tá? Falei sobre a pontuação, que tem que ter uma vírgula antes. Pode ter depois? Pode. Desde que eu diga, por exemplo, assim, saí cedo de casa. Entretanto, devido ao trânsito, não cheguei a tempo. Ok? Saí cedo de casa, entretanto, devido ao trânsito, não cheguei a tempo. O que acontece? Se eu sair cedo de casa, eu esperaria chegar a tempo. Só que eu saí cedo e, ao contrário do que eu esperaria, não deu. Olha aqui, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Já te disse que essa vírgula aqui é obrigatória. Então, independentemente de ter uma vírgula depois, a vírgula que está antes, ela tem que ter. Esta é uma vírgula obrigatória. E o motivo de ter esta aqui, não é porque tem que ter vírgula depois de conjunção adversativa, não. É porque ela faz par com essa outra. Isso que eu estou grifando em azul é o que a gente lá na aula de pontuação chamou de termo intercalado. Se você não fez um módulo 10 por 10 de pontuação, faça. É um termo entre vírgulas. Se eu tiro, fica assim. Saí cedo de casa, entretanto não cheguei a tempo. Então eu tenho uma vírgula depois de uma conjunção de adversidade, se o termo for intercalado. Tá? Mas isso não dispensa essa. Essa é sempre obrigatória. Ou então assim, tem muito dinheiro. Ponto. No entanto, não se veste bem. Não quer dizer necessariamente que uma pessoa tenha dinheiro e tenha gosto. Mas você espera, o cara é rico, ele deve andar bem arrumado. Ao contrário, não. O que acontece? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Está lá. Só que ao contrário dos outros exemplos, eu não coloquei o no entanto no meio, como eu coloquei o entretanto. Ele começou a frase, ok? Então agora é assim, ó. Se a conjunção adversativa começar o período, então quando a conjunção for inicial, então você vai ter que colocar uma vírgula depois dela. A vírgula vai ser posterior. De qualquer maneira, estou aproveitando este assunto nessa primeira aula para associar período composto e pontuação. Ao longo dessas aulas, algumas vezes eu vou ter que fazer isso aí. Então, começamos com a questão número 1, cuja resposta foi letra C, e daqui a pouco nós prosseguimos com a questão 2. Estou te aguardando. Até já.